poesia de Cida Pedrosa, no Solo para Vialejo, que ganhou o Prêmio Jabuti de melhor livro do ano, é uma poesia muito forte, muito determinante e, de certa forma, com um sentimento feminino muito profundo. Ela vem do sertão, ela vem de Bodocó e chega ao Recife com toda a sua carga cultural, que é uma cultura heterogênea e muito virada para o mundo. Depois ela volta, e é este caminho de volta que determina esse legado de saudades que é Solo para Vialejo. E é sobre este belíssimo livro que a gente vai conversar no Leituras. Cida, tudo bem? Bem. Solo para Vialejo, festejadíssimo, né? Ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro do ano. Foi uma surpresa o prêmio? Como é que foi essa questão do prêmio Jabuti para o Solo para Vialejo? Eu fiquei surpresa com o livro do ano, porque eu não esperava. Eu achava que estava concorrendo à categoria poesia. Quando eu passei para os 10, acho que todo autor, quando passa para os 10, já pensa assim, eu ganhei o Jabuti, porque no mínimo você já tem lá o selo na capa do livro depois, né? Finalista do Jabuti, já é uma coisa muito bacana, né? Porque você concorre com um monte de gente boa. Então, assim, foi uma surpresa grande essa coisa do livro do ano e me causou muita alegria porque está causando muitas conexões com vários temas que, para mim, são muito caros. Não só para o livro, mas as questões da sertanidade, dos conceitos de periferia, porque a gente tem todo um conceito onde, como se... É bem colonialista, né? Em todo canto é assim. A França, por muito tempo, foi o celeiro cultural para o Brasil, né? Depois você tem hoje toda uma cultura americana. Aí a Europa era maior que o Brasil, o Rio de Janeiro e São Paulo maior que o Nordeste, o Recife maior do que Bodocó. Essas discussões de poder colonizador. E eu tenho discutido muito novas centralidades e porque as periferias são vistas desse modo. Então, ganhar este prêmio, para mim, nos põe na roda novas centralidades, novo tipo de edição, a literatura de mulheres, a literatura de um autor alternativa, né? Você sabe que eu venho da literatura alternativa. Então, assim, esse prêmio vem com essa cadeia de discussões que me são muito caras, para além de outras discussões estéticas que estão acontecendo que eu venho gostando muito. O livro ele tem um aspecto interessante porque ele é uma espécie de ode, né? E ele tem uma característica muito marcante, né? Isso me remete muito a uma questão. Quando Carlos Pena Filho escreveu sobre a poesia brasileira em um poema, que até o poema tem um título meio curioso, Para uma Certa Moça, né? É como ele trata a poesia brasileira. Ele diz que a poesia brasileira era um renovar-se de eternas Franças, né? E exatamente ele quebra um pouco essa questão ao trazer uma estética sertaneja, né? E retoma o caminho do sertanejo que vai para o Recife, né? Que caminha em direção à cidade grande, mas mantendo todos os seus purismos de musicalidade cultural. Quer dizer, como é que foi trabalhar todas essas questões no livro? A música, ela me é muito cara o tempo inteiro, assim. Eu sou muito musical. Minha mãe cantarolava ladainhas muito em casa. Meu pai cantarolava quando tirava leite, quando plantava milho, ele cava na cova e eu atrás colocando os 5 caroços de milho, porque se você não colocar os 5 caroços de milho, vai nascer muito pé de milho e não vai dar certo. Eu tinha uma irmã que, para poder se ver livre do trabalho, logo jogava um punhado. Quando nascia e chovia, a gente sabia por onde ela tinha passado, porque onde ela estava nascia aquela torceira de milho que não dava certo, e a gente tinha que ir lá tirar vários filhotes de pé para o milho florescer. Então, meu pai cantava enquanto labutava, meu irmão Hermínio aboiava. Tinha um rádio
na sala nossa de cada dia, eu digo sempre, com uma linda toalhinha bordada de ponto cruz, e esse rádio ele era uma entidade na nossa sala. E nós ouvíamos música a partir dele. Rádio de pilha, porque não tinha energia na nossa casa. Então, a música é muito forte para mim. E tem uma outra coisa. Quando eu escrevi Claranã todo em métrica de cantoria, eu exercito essa musicalidade muito fortemente. Então, quando eu fui fazer o solo para vialejo, que eu queria dar essa característica de um épico íntimo, se é que isso pode existir, eu queria contar uma história de um povo, mas também a partir do meu olhar íntimo, também das minhas próprias memórias. Desde o início, os primeiros versos já vieram com essa cadência do som, marcando, seja pela repetição de palavras, seja pela construção de aliterações, de palavras próximas. Aquilo um pouco que o Mayakovsky sempre fez, de criar palavras que se aproximam e que se estranham e que dão som também. Agora, há uma coisa que é muito cara à sua poesia como um todo, que é essa questão da visão feminina, né? Eu não acredito na literatura feminina, mas acredito na visão feminina sobre as palavras, né? Você que escreveu As Filhas de Lilith, né? Que já é uma conceituação muito forte desse sentimento feminino, como é que foi trabalhar isso, trazendo à tona a mulher sertaneja, né? Porque é a mulher de Bodocó que está aqui no solo para vialejo, né? Quer dizer, como é que também foi trazer essa mulher à cena? Maurício, foi muito interessante, porque eu, quando estava escrevendo o livro, eu comecei a pensar assim, como falo de muitos personagens masculinos, eu comecei a pensar, eita, eu estou escrevendo o meu primeiro livro não feminista. Eu pensei, sabe? Ou não com a temática feminina. Depois eu disse, meu Deus, lê do engano. Primeiro, porque eu narro em primeira pessoa e eu estou lá o tempo inteiro no livro. Segundo, minhas referências de mulheres, feito Lourdes e Geralda, que eu começo o livro marcando passo com elas, quando eu digo assim, a desigualdade por baixo das saias, porque as mulheres, quando iam plantar algodão, ou colher algodão, ou plantar, elas usavam calça comprida por baixo da saia, porque eram proibidas de usar calça comprida. Mas para proteger as pernas, elas usavam essa coisa esquisita que ficava uma calça comprida, uma saia por cima da calça comprida, né? E quando elas usavam chapéu, elas botavam um pano também aqui para cobrir o chapéu, né? Para poder proteger-se do sol e proteger-se também dos espinhos. E eu vou narrando isso. Quando eu vejo lá no final, eu estou me amarrando em Lourdes e Geralda, minhas santas particulares, santas negreiras do Araripe. Eu digo mais ou menos assim. Aí eu estou lá inteira, meu feminismo está lá inteiro. Tem um momento que eu vou falar dos filhos que partiram, ou seja, porque você tem... esse livro ele é para mim, né, um êxodo de volta, né, uma diáspora do mar para o sertão, né? E, ao mesmo tempo, quando eu vou falando disso, quando eu vejo, e eu vou dizer dos filhos que partiram, aí tem um momento que eu embalo, bem, que eu acho bem bonito, das filhas que não são reconhecidas enquanto filhas, e vou fazendo o meu discurso de mulher, dessa invisibilidade que acontece conosco, quando eu estou falando ali da passagem dos ciganos no sertão, e que eu coloco dessa coisa de quando chegava cigano lá no sertão, os pais ficavam preocupadíssimos, porque eram muitos casos de moças que iam para os ciganos e diziam assim, foram roubadas. Na verdade, a grande maioria se apaixonavam ou pelos ciganos, ou por alguém do circo e partiam para fugir desse julgo machista, né, patriarcal. E eu falo disso tanto do ponto de vista do circo, porque minha irmã se apaixonou por um artista de circo e quis ir embora, só não foi porque eu quase amarrei ela dentro de casa de noite. Eu faço essa passagem, como também falo dessa coisa
dos ciganos, né? Das filhas que se apaixonavam. E eu vou instigando essa coisa do feminino, né? Do quanto nós mulheres somos oprimidas em todas as situações, né? E termina que tem uma história de mulher, tem história de outras mulheres. Eu conto memórias de outras mulheres e conto minhas próprias memórias, porque o livro tem uma personalidade muito grande. Então, assim, talvez seja o livro onde eu esteja mais inteira, porque eu me junto do ponto de vista estético. Este livro é uma junção de todos os meus outros escritos, dos meus outros experimentos, e eu me entrego inteira a esse lirismo e a essa contação épica da história de um povo. E há também uma questão da negritude no livro, né? Quer dizer, você salienta muito essa questão dos negros e dos índios, que foram fundamentais nessa musicalidade sertaneja, né? Que você tanto fala, e na própria formação cultural de uma certa liberdade, né? Porque mais do que na praia, no sertão se vivia uma liberdade pela própria amplitude da paisagem, pelo próprio pacto de confiança que havia entre trabalhadores e patrões, né? Isso está muito presente no livro, né? Também como é isso? Como é que isso entra na sua poética? O livro começou ali, eu fiz 10 laudas do poema, e ele começou com o nome Canto para Muddy Waters, que é um bluseiro que eu sou louca por ele, assim. É um bluseiro que eu conheço a obra, acho que quase toda, e que eu ouço muito ele, e eu adoro um LP dele que se chama Electric Mood, que é um dos últimos LPs dele da década de 70, que ele topa fazer um LP de blues eletrificado, e que, para mim, esse LP é o pai do hip hop. Eu acho que toda essa musicalidade da década de 80 do rap bebe nesse LP. E aí, essa construção da música muito forte na minha vida, eu vou me organizando paulatinamente a pensar nessa diáspora de negros e índios, e negras e índios, e vou falando tanto da dor, né? Porque essas criaturas todas fugiram do mar para o sertão. E eu crio uma espécie de mantra, quando eu vou dizendo pora, pora, eima, porque primeiro eu faço a viagem, né? Eu abro dizendo de mim, o livro, depois eu começo a fazer a viagem como se eu estivesse descendo a 232 de Recife a Salgueiro, né? Ali. E vou falando das principais cidades e a relação que elas têm com os negros, etc. Tal. E os negros e negras fugiram do mar, porque o mar tinha o jugo português, os índios também. E tem uma coisa interessante, que o sertão é feito dessa diáspora. Os mouros também foram para lá, sabe? Os judeus que fugiam da Santa Inquisição também foram para lá. Aí você tem também os holandeses. Depois da guerra acabou, a guerra dos holandeses acabou e foram expulsos, um monte não queriam voltar para suas casas. Iam fazer o quê? Morrer no mar? Emburacavam para o sertão. Então, o sertão é esse amálgama, no meu entender, de pessoas de muitas origens, de muitas musicalidades e de muita saudade. Talvez por isso a saudade seja tão forte para nós, porque eu acho que a gente atavicamente nasce dessa saudade de quem está longe da pátria. Os índios que estavam longe de suas tribos à beira-mar, os negros e negras que estavam longe da África, os mouros que estavam longe da Arábia. Então, assim, acho que esse universo, quando eu digo Poraporaíma, que é o Planalto da Borborema, que cruza ali a cidade de Caruaru, o Planalto ele separa o nordestezinho ali, que entra no agreste para ir para o sertão. Aí eu crio uma imaginação de que quando essas pessoas cruzavam o Planalto da Borborema, que é a terra escarmentada, isolada, árida e só, eles começavam a se sentir livres dos que vinham atrás
para pegá-los, né? Então, assim, é isso, mais ou menos. Há uma coisa interessantíssima, já pela capa do livro, essa foto belíssima que é o Machado, né? Essa foto de uma jazz band em Bodocó, né? E há um aspecto interessante nisso aqui, porque quebra um pouco do paradigma do isolamento do sertão. Se achar que o sertão, que é interessante, se isolou de certa forma, persistem hoje culturas e mesmo vocabulários sobrevivem no sertão, mas eles tinham uma conexão, quer dizer, já o fato de você ter ali na década de 20, eu acho que essa foto deve ser da década de 20, década de 30, um jazz band em Bodocó, já demonstra esse sentido de conexão com o universo, né? Também, e no seu livro está muito trabalhado isso, inclusive quando você trabalha com a poesia concreta. Então, quer dizer, como é que foi também trabalhar com essas, digamos, revelações de um sertão, além do apenas moderno, como diria Gilberto Freire, né? Primeiro, eu acho que o sertão sempre esteve conectado, porque o povo lá sempre ouviu rádio, sempre. Todo sertanejo, os que não tinham rádio, os mais pobres, iam para a casa de quem tinha para ouvir. Então, sempre ouviram rádio. Lampião usava perfume francês, tocava gaita. Então, assim, a gente E cria bebia uísque. E bebia uísque. Né? isso, o uísque importado. É. Então, a gente cria uma ideia de que os sertanejos são bichos do mato, né? Mas o sertão tem uma cultura requintada. Por exemplo, a gente diz barrer lá no sertão. Barrer. Barrer é varrer ali no norte de Portugal, perto da Espanha. Muitas coisas que dizem que a gente fala errado tem a ver com essa multiculturalidade que aconteceu, que eu falei há pouco. Né? Nenhum sertanejo varre sua casa de dentro para fora, porque diz que dá azar. Isso é um costume judeu. Isso é um costume judeu. Então, são muitas as coisas que você vai vendo. Aí, por exemplo, califão, que é sutiã. Isso é uma palavra árabe. Sutiã no Bodocó não é sutiã para os mais velhos, é califão. E vê que palavra linda. Califão. Linda. Então, assim, muito de nós, que na verdade é classicismo, é beber na fonte da construção da língua pátria e de outras línguas, as pessoas se estranham. E por que se estranham? Aí eu volto para aquela conversa sobre periferia, porque, na verdade, a gente acredita que o que acontece na Avenida Paulista ou no Leblon é universal. O que acontece em Bodocó ou em Palmares não é universal. E isso é uma construção de colonizadora. É o discurso do colonizador. E isso não está separado da cultura, porque a cultura tem elites. A cultura é formada também por elites culturais. Então, essa coisa não está dissociada da arte. Quando a gente pensa o cânone da literatura, vai no mesmo rumo. O cânone é branco, o cânone é hétero, o cânone é eurocêntrico. E a gente vai na universidade aprendendo isso, e desconstruir isso não é fácil. Por isso que eu acho que esse prêmio Jabuti, vindo para mim, nestas condições e nesse livro, é interessante. E aí tem uma coisa, as palavras não cabiam na minha cabeça, e eu não sabia como tirá-las. Aí eu precisava colocar na página, espraiá-las na página de uma forma que o próprio leitor também encontrasse suas próprias palavras. Eu queria muito criar um diálogo com o leitor, e isso foi muito racional. O livro tem muito de instinto, de sentimento, mas tudo isso foi moldado dentro de uma racionalidade de construção literária. Eu escrevi e reescrevi esse livro muito, foi um exercício laboroso.
Cada palavra tinha que estar no exato lugar que eu queria botar para ter aquele significado, sabe? Cada figura geométrica que eu vou criando, cada figura de brincadeira, até as repetições de 3, 5 e 9 tem uma construção, inclusive musical nisso. Então, assim, tudo foi muito pensado. O meu primeiro livrinho, Maurício, o livro que eu escrevi com 16, 17 anos e lancei aos 19, tem muito experimento da poesia concreta. Muito experimento. E aí depois eu abandonei isso ali, até porque eu chego do sertão com todos os sons do cordel e da cantoria na cabeça. O que é que todo mundo quer fazer? Romper com a tradição que está, né? Não é assim que se faz? Eu queria romper com essa tradição. Aí me enveredei por a poesia concreta. Quando eu lanço o meu segundo livro, é um livro que eu gosto muito, chamado Cavaleiro da Epifania, um livro bem fininho, tem 25 poemas, que eu assino até hoje, todos os poemas. Foi o livro dos 23 anos. Já neste livrinho, tá lá toda a métrica, o som, sabe? Eu me esqueço dessa desconstrução e digo, não, eu vim do sertão e sei fazer isso também. E faço. Cada livro eu vou me reinventando, porque uma vez uma pessoa disse assim, tu não tem estilo literário, não, Cida, cada livro teu é uma coisa. Aí eu digo, poxa, a cada ano eu sou uma pessoa diferente, a vida é dialética e a poesia também. Então, eu saí do solo para escrever um livro de haikais, que eu lancei na pandemia, que é o Estesia. Então, assim, e já estou aqui com outra construção na cabeça que não tem nada a ver com haikais e nem tem nada a ver com solo. É por aí. Quer dizer, essa evolução sempre, né? E você está sempre escrevendo, sempre, inclusive com uma atividade cultural muito intensa aí no Recife, né? Quer dizer, e, bom, você escreveu durante a pandemia esses arquivos que eu li, o Estesia. Tu gostou? Agora, belíssimo, belíssimo. Eu adoro sua poesia, você sabe disso, né? Eu sempre lhe disse isso. E agora, quer dizer, qual é esse novo projeto que você está? Você já disse que já está escrevendo um novo livro. Como é esse novo projeto? Já? Eu tenho duas feras para enfrentar. Eu tenho 2 livros de contos pela metade. Um já há uns 7 anos e outro mais novo, de 2 anos para cá. Esse que tem 7 anos de tentativa de construção, eu preciso de fôlego, porque eu utilizo aquele método machadiano de que, neste livro, que um personagem de um conto entra no outro conto e vai se reconstruindo os personagens. Essa coisa que outras pessoas já fizeram, mas isso quem criou foi Machado, né? De você ter contos que continuam no outro conto e que você às vezes não sabe se essa narrativa é um livro de contos ou até um romance fatiado, né? E isso tem que ter fôlego, trabalho, e eu tenho muita dificuldade porque eu trabalho demais no meu ofício de gestora pública, no meu ofício de advogada. Então, o meu tempo para a poesia, ele é muito curto e ele não é sequencial. E prosa precisa muito. Você é um prosador. Prosa precisa de sequência. Não dá para você pegar o conto hoje, trabalhar um pouquinho e daqui um mês trabalhar. Você tem que ter uma sequência, né? E eu preciso botar essa sequência na minha vida para terminar os 2 livros. Este é um. O outro é uma invenção que eu não sei ainda se é prosa, se é poesia, se é um alto. Ainda estou assim, muito misturada, porque eu vou me inventando. Mas estou nessa, assim, daqui para o final do ano sai um dos 2, né? E, além disso, eu tenho um outro livro que está quase ao fim. É um livro que brinca com eu modernizo o aforismo. Por isso que eu digo que eu me meto em cada coisa. Isso não é simples. Isso não é simples.
Maravilha. Eu queria ser tão certinha, sabe? Eu queria ter uma forma ali, pá, pá, aprendi, é isso que eu vou fazer. Mas eu sou instigada demais e louca demais para conseguir. Não, mas isso é que é o bom, né? O Ferreira Goulart, cada livro era um livro, e os aforismos a gente tem que resgatar. O nosso Leonardo Mota, que fez aquele Adagiário Brasileiro, que é maravilhoso, a gente vai lendo aquilo e vai se encantando cada vez mais, né? Cida, é sempre um prazer imenso conversar com você, eu adoro conversar com você, você sabe disso, e foi um prazer ter você aqui no Leituras. Gratidão, Maurício, gratidão mesmo. Eu tenho uma admiração enorme por esse programa. Você não sabe a felicidade, para mim, pernambucana que nem você, tá nesse espaço que eu respeito tanto, viu? Vida longa a esse programa que faz tão bem a literatura, tá? Obrigado, querido, um grande beijo. Beijo.